E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, nessa tarde eu quero estar compartilhando com você, meu amado irmão, meu amigo, um texto da Palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo de número 10, no versículo de número 11. E a Palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: Jesus nos falando, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus amados, nós entendemos que Jesus Cristo, ele é o exemplo de vida, de conduta. Ele é o exemplo de todas as situações que nós pensarmos, que nós entendermos. Jesus Cristo, ele é o exemplo. Jesus Cristo, ele é o exemplo de caráter de um cristão. Jesus Cristo, ele é o exemplo de comportamento. Jesus Cristo, ele é o exemplo de temperamento. Jesus Cristo, ele é o exemplo em tudo o que nós fazemos. Esse texto que nós lemos, Jesus Cristo, ele é o exemplo para nós pastores. Nós precisamos entender, e você e eu, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, está chegando aí agora, missionária Valesca, meu irmão Daniel, você precisa entender que esse chamado pastoral, ele é um chamado que ele exige uma conduta, ele exige uma posição, ele exige uma postura. Jesus Cristo, como o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. E ele, quando chama a sua igreja, quando ele levanta a sua igreja, ele dá a Paulo, o apóstolo Paulo, a referência sobre os 5 ministérios, as 5 colunas da igreja. Ele chamou uns para mestre, uns para doutores, uns para evangelistas, uns para pastores, uns para apóstolos. Hoje, parece que o ministério pastoral, ele perdeu a sua referência. As pessoas já não querem mais serem pastores. Me parece que ser pastor hoje já não tem tanta significância, já não tem tanta importância como deveria ter. E um pastor parece que não é mais tido pelas ovelhas como aquela referência que ele deveria ter. Nós estamos vendo uma inundação de pastores suicidando. Nós estamos vendo uma inundação de pastores abandonando o ministério. Nós estamos vendo uma inundação de pastores dando mau exemplo e mau testemunho. Ora, por que é que isso está acontecendo? Quando Jesus Cristo é a maior referência da importância de um pastor na vida de um ser humano. Veja que Jesus Cristo, como sumo pastor, como pastor das ovelhas, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele entregou a sua própria vida pelas tais. E não seria esse a postura de um pastor nos dias de hoje? Mas o que nós temos visto é nada mais, nada menos do que lobos, homens vestidos em pele de ovelhas. Minha irmã Juliara, meu irmão Fernando Pessato, meu querido amigo, irmão, pessoas vestidas, transvestidas em pele de pastores, se passando por pastores. Meu irmão João Barbosa, mas o pastor verdadeiro que Jesus Cristo deixou
ele é aquele que é capaz de dar a sua vida em prol das ovelhas. Ele é aquele que é capaz de dar a sua vida para que as ovelhas possam viver uma vida farta, uma vida abundante. O verdadeiro pastor deixado pelo Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro homem de Deus que Jesus Cristo deixou para cuidar de seus rebanhos, de seu povo aqui na terra, é aquele que tem dentro de si a compreensão de que ele não foi chamado para outra coisa a não ser cuidar do rebanho, estar disposto a morrer pelo rebanho. Agora, meus amados, nós precisamos entender também que a palavra de Deus, ela diz que as ovelhas, elas ouvem a voz de seu pastor e o seguem. Meus irmãos, as redes sociais, elas são uma bênção de Deus nas nossas vidas. As redes sociais, elas são uma dádiva de Deus em nossas vidas para nos ajudar a divulgar, a propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos também ter a convicção de que as redes sociais, elas podem ser uma ferramenta para destruir, para matar um pastor. Por quê? Porque as ovelhas hoje, meus irmãos, estão tendo um comportamento arredio, um comportamento rebelde, de que quando o pastor está ministrando a palavra no altar, a ovelha quer comparar a palavra daquele pastor com a palavra do pastor da internet, a palavra do pastor do Facebook, a palavra do pastor. Não, isso é um erro, e isso prejudica e fere o pastor. A ovelha, ela precisa ver se aquele pastor está sendo aquilo que Jesus Cristo disse no versículo 11 do capítulo 10. Se ele está dando a sua vida pela ovelha, se ele está cuidando da ovelha, se ele está dando um bom alimento para a ovelha, se ele está limpando a pele da ovelha, se ele está livrando a ovelha do lobo, porque ainda existem pastores que têm essa preocupação de saber como anda a sua casa, de saber como andam os seus filhos, de saber como anda a sua família, de dar um bom conselho para o seu casamento, de ajudar você de repente numa dificuldade financeira que você tenha, de dar um conselho que vai gerir uma coisa maior e melhor na sua vida financeira. Esse é o bom pastor. E ainda existem homens que têm essa preocupação, desinteressados naquilo que você pode oferecer a ele financeiramente. Aquele que é lobo, ele é conhecido porque ele importa simplesmente com o seu dinheiro, com o seu dízimo, com a sua oferta, com quanto você está depositando na igreja, com quanto que está entrando na igreja. Infelizmente os seus sinais são visíveis, porque o seu pensamento é só de crescimento financeiro e nada mais. Mas ainda existem os verdadeiros pastores que têm o cuidado com as ovelhas, minha irmã Silvânia. Ainda existem aqueles pastores que ainda se preocupam com as suas ovelhas. E esses pastores, eles precisam ser amados, esses pastores precisam ser valorizados. É uma classe que está quase que extinta. Uma boa parte está adoecendo, está vivendo à custa de remédio controlado. E talvez as pessoas pensam, as pessoas que não conhecem, que não entendem o coração de um pastor, pode de repente não entender isso. Perdão, meus amados, tem um probleminha aqui. Talvez a pessoa que
que não entende, que não sabe o que é um coração de pastor, ele não entende isso. E de repente ele pode até pensar: eu morrer por alguém que não está nem aí por mim? Mas é porque esse chamado ele vem de Deus. Ele é aquele chamado que o pastor ouve a voz do próprio Deus e ele não consegue sair, ele não consegue se livrar, ele não consegue abrir mão. Por mais que ele tente, ele não consegue. Esse é o bom pastor. Os sinais são visíveis. Então você, meu irmão, minha irmã, que consegue identificar o bom pastor por um sinal assim, de uma pessoa que se preocupa com você, de uma pessoa que tem uma palavra, sempre uma palavra de esperança, sempre uma palavra de ânimo, que está sempre pronto para lhe dar uma palavra de consolo no momento de conflito, esse é o bom pastor. Está sempre pronto para te atender, e está sempre te atendendo com um sorriso no rosto, com um carinho, com um abraço de pai. Esse é o bom pastor. Esse dá a vida pelas ovelhas. E a este, meu irmão, minha irmã, você deve valorizar, você deve ouvir a voz dele, você deve cuidar dele, porque com certeza ele tem cuidado de você diante de Deus nas madrugadas. Fica aqui uma palavra de consolo ao seu coração. Eu vou orar com você. Pai, nesse momento eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, abençoe, Senhor, a cada vida que está nos assistindo, ó Deus, nessa transmissão, aqueles que ainda vão nos assistir. Senhor, eu quero fazer uma moção, ó Deus, e clamar ao Senhor pela vida da nossa irmã Lazinha, Senhor, que se encontra ali no Rio de Janeiro. Visita ali a tua filha, meu Deus, coloca a tua mão sobre ela, meu Pai amado, dando força, vigor, coragem, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seja, meu Deus, com os pastores que têm cuidado de seus rebanhos, que têm cuidado de suas ovelhas, que têm dado a vida pelas suas ovelhas. Fortalece esses pastores, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu clamo pela vida, Senhor, de cada um, ó Deus, que nos ouve nessa tarde. Meu Deus, no livro dos dizimistas, sê com todos os dizimistas da tua casa. Repreenda o devorador, o destruidor, o migrador. Repreenda todo espírito de miséria. Não deixa faltar, Senhor, o alimento na mesa dos teus filhos. Sê, ó Deus, com cada nome que está ali no livro de oração, Pai amado, e todos aqueles que têm me pedido oração, Senhor, visita eles, quebra, Senhor, os grilhões do inferno, repreende, ó Deus, todo o laço do diabo. Meu Deus, abençoa o teu povo em o nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe nessa tarde. Espero todos os irmãos aqui hoje, na Igreja Batista Shekinah, Avenida Tenente Valdir Silva, número 55, para um poderoso e maravilhoso culto de ensino da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.